estamos vendo aqueles princípios, né, que o apóstolo Paulo estabelece no texto que nós estamos usando como base, que é a carta que o apóstolo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 4. E hoje nós vamos ver o quarto princípio, e dentro daquilo que a gente procurou seguir, do resumo que a gente está fazendo, não que o assunto tenha sido esgotado, mas nós pegamos os principais princípios, né, que mais têm causado dificuldades no casamento, na criação de filhos, na vida do nosso dia a dia. E hoje eu quero ver o quarto princípio, aqui dentro do resumo é o último, né? Efésios capítulo 5, versículo 31, que nos diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, ele está repetindo justamente aquele princípio estabelecido por Deus lá no início, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Né? O quarto princípio é o seguinte, é que o conceito bíblico de casamento, ele é único e diferente de todos os demais. Por isso que ele é tão combatido, por isso que ele é tão criticado, porque o princípio do casamento bíblico, ele não se iguala com os demais princípios apresentados na sociedade, pela cultura moderna. Então, por isso que ele é muito criticado, por isso que ele é muito combatido, né? Por quê? Porque ele é diferente de todos os demais princípios apresentados pela filosofia, pela psicologia, pela cultura moderna. E ele é único, né? Pelo fato dele ser único e ser diferente, então, ele é combatido. Há vários pensamentos que são apresentados, né? Muitas pessoas pensam que o casamento é apenas a legalização da atração física, ou uma conveniência humana, né? Fruto da necessidade social. E a gente lembra muitas vezes os nossos pais falavam, para você não ficar aí pulando de galho em galho, arruma uma menina e casa logo. Antigamente a gente ouvia muito isso, né? É como se o problema fosse esse, como se o casamento fosse apenas a legalização da atração física. E até hoje muitas pessoas pensam desse jeito. Outros casamentos apenas por uma conveniência, né? Eu conheço famílias que os filhos ou filhas deles, dessas famílias, elas se casam com pessoas, com homens ou mulheres que fazem parte da mesma linha de profissão do pai. Eu convivi com pessoas assim, com várias filhas, e ele fez as filhas casarem apenas com homens que fazem parte da profissão que ele exerce, ele e a esposa exercem, né? Porque eles criaram, para ele criar, e ele criou realmente. Hoje ele é muito rico, tem muito dinheiro, tem várias clínicas a nível de Brasil, e as filhas dele casaram só com homens, né, que faziam parte do contexto da profissão dele, e ele criou um conglomerado. Está entendendo? Ele criou um conglomerado, né? Porque as filhas casaram com homens e ele foi formando, né? Então, hoje, um dos esposos dela é diretor de um, outro é diretor de outro, e então ele formou um conglomerado familiar, né? Foram, a princípio, graças a Deus, aparentemente são felizes, né, no casamento, mas foi um casamento, ele é meio militar e ditador, né? Então tem que ser do jeito que ele queria. E o filho, um único filho que ele teve, também segue a mesma profissão,
só que não tem nada a ver com o conglomerado que ele criou. São os casamentos por conveniência. Existe muito disso na sociedade. Né? Existe muito disso na sociedade. Ou, às vezes, simplesmente fruto de uma necessidade social. Né? Não, tem que casar porque eu preciso casar por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Mas, pelas Escrituras, irmãos, nós entendemos que o casamento é uma instituição divina. Né? Foi algo instituído por Deus desde o começo, né? Algo ordenado, algo criado por Deus desde o início, porque existe um projeto de Deus para isso. Né? E uma das coisas, um dos projetos de Deus, porque faz parte desde lá do início, é justamente, né, justamente para que a raça humana, né, tivesse a sua continuação, para que o projeto de Deus fosse realizado através da sua criação na Terra. Gênesis capítulo 1, 27 e 28, quando Deus diz que era para se unir, era para povoar a Terra. Existia um projeto de Deus. Existe um propósito de Deus. Hoje nós entendemos que, claro, que não é só para povoar a Terra. Né? O projeto de Deus para a família é para que essa família seja testemunha dele, da vida dele, né? Para as demais famílias, esse é o projeto. Mas, infelizmente, nós sabemos também que esse tipo de concepção do casamento tem cada vez menos adeptos, como eu disse. Por isso que ele é muito combatido, porque ele é único, né? E não tem nada que se compare a ele, o princípio bíblico. Então, mas ele tem, né? Ele tem, devido à cultura atual, né? A sociedade, esse tipo de casamento, ele tem cada vez menos adeptos na cultura atual. Né? O casamento como instituição tem sofrido, nas ministrações dele, o reverendo Augusto Nicodemos fala isso, né, que o casamento como instituição ele tem sofrido alterações radicais, altos reveses, principalmente no Ocidente, devido a diversas mudanças sociais. E nós vemos algumas mudanças sociais. Primeira mudança social, o crescimento do número de jovens que praticam, que se relacionam sexualmente antes do casamento. Por que isso? Por causa justamente, né, a cultura moderna, isso aí tudo é resultado do afrouxamento dos padrões morais da sociedade moderna. Então, hoje é normal a família, os pais, aceitarem que o filho leve a namorada para dentro de casa, dentro do seu quarto, lá passe momentos lá, ou a menina leve o seu namorado para dentro. E os pais aceitam tranquilamente. Os pais aceitam tranquilamente. Só que isso tem sido trazido muitas vezes para a vida da igreja. Para a vida da igreja, infelizmente. E nós sabemos, irmãos, que esse tipo de relacionamento ele é condenado pelas escrituras. Né? A escritura chama isso de fornicação. Relação sexual antes do casamento é fornicação. E a Bíblia condena isso, né? E a tradução Revista e Atualizada, ela traz justamente o termo fornicação. A NVI traz impureza, a Revista e Atualizada traz impuros, impureza, mas a Revista e Corrigida traz fornicação, Efésios 5:5 mesmo, quando Paulo, nesse capítulo que nós estamos vendo, na Revista e Corrigida, o apóstolo Paulo traz a tradução fornicação, porque bem sabeis isto, né? O apóstolo Paulo escrevendo, nenhum fornicário, impuro ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é fornicário? O que é fornicação? É relação
né, sexual antes do casamento. Aí Apocalipse 21:8 diz que também que os fornicários, né, entre os feiticeiros, os homicidas, os fornicários, eles não têm, eles vão para o lago de fogo e enxofre. Então, por isso que esse princípio é muito combatido, porque ele é único, né? Ele é único. Mas esse não é apenas, esse é um dos problemas, né? É que tem atingido o casamento na atualidade. Um outro aspecto que é muito debatido é o aumento da idade média em que as pessoas se casam. E aí onde leva, muitas vezes, a fornicação, a relação antes do casamento. Que as pessoas já têm uma certa idade, mas não conseguem se controlar, né? Namoros de 10, 15 anos, 8 anos, 10, 7 anos, 8 anos, 10 anos, né? E vivem uma vida normal como casado. Um outro aspecto, inclusive esse aspecto, o reverendo Augusto, ele bate muito em cima quando diz que a maioria das mulheres casadas seguindo uma carreira profissional, deixando o lar, os filhos em segundo plano, sendo cuidados por avós, babás, creches, né? Não que ele condene, muito menos eu, né? Uma carreira profissional. Nossa cultura hoje faz parte da nossa cultura, né? A gente entende, compreende e aceita mulheres com suas carreiras profissionais, né? Mas o que o irmão ele enfatiza é por causa que da carreira profissional, muitas vezes, o casamento, o relacionamento do casal, o lar fica prejudicado, o relacionamento do casal fica prejudicado, a criação dos filhos fica prejudicada. Então, o irmão enfatiza, não somos contra, né, a mulher ter a sua vida profissional. É muito comum e na necessidade da atualidade, muitas mulheres, inclusive, são o esteio financeiro da família, só que muitas vezes por causa do envolvimento, né, o lar, o esposo, a criação dos filhos fica em segundo plano. Então, ele diz, desde que isso não prejudique, tudo bem, mas se está prejudicando, e é claro que ele está falando isso para famílias cristãs, né? Se está prejudicando, tem que sentar e rever algumas coisas. Um outro aspecto que tem prejudicado, né, é a liberalização das leis concernentes ao divórcio. Hoje está muito fácil, né, casar e separar. Mas, biblicamente, o motivo do divórcio, e é bíblico isso, seria o adultério. Né? Capítulo 19, Mateus, Jesus, lá quando ele é questionado, ele é perguntado, ele é provocado lá, né? Pelos fariseus, ali ele explica bem sobre o divórcio. Né? Por quê? Porque ele foi questionado, eles queriam pegá-lo em algum erro, e ali a resposta que ele dá justamente porque o judeu, né, o judeu ele valorizava muito esse negócio do casamento. E quando ele é questionado aqui no capítulo 19 de Mateus, quando ele é questionado sobre o divórcio, além do valor intrínseco, né, e da importância que se dava para o casamento para o judeu e para principalmente para os fariseus, né? Eles seguiam duas escolas com relação a isso, que era a escola de Hilel, né? A escola de Hilel permitia que o homem usasse qualquer pretexto para se divorciar da mulher. Já a escola de Shammai afirmava que só podia se admitir o divórcio em caso de adultério. Então, eles eram mais no aspecto do ponto de vista de Jesus. Né? E no versículo 9, aqui do capítulo 19 de Mateus, quando Jesus responde, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus não proibiu o segundo casamento da parte inocente, no caso de adultério. Ele não proibiu isso. Mas hoje tem muita facilidade para a separação. A legalização do aborto, a melhoria e maior acessibilidade aos meios de controle de natalidade, as mudanças nos papéis tradicionais do homem e da mulher, tudo isso tem prejudicado. Tudo isso são fatos novos que têm entrado na vida da família. E esses fatores, entre outros que estão surgindo, têm moldado a mentalidade ocidental moderna quanto ao casamento. A mentalidade vai mudando, as ideias vão mudando. E essas ideias, muitas vezes, são trazidas também para dentro da igreja, e são ideias que nem sempre estão de acordo com as Escrituras. Então, a igreja ela tem que olhar, ela precisa olhar isso com atenção e com carinho. Por quê? Porque o casamento não é uma mera conveniência social. Por isso que, na atualidade, ele é muito combatido segundo os princípios bíblicos. Mas, apesar de todas as mudanças, a igreja que está atenta e precisa estar atenta a mudanças, ela ainda continua se guiando pelos padrões e pelos valores mais estáveis que estão nas Escrituras. Na verdade, são valores imutáveis, porque a palavra de Deus ela não muda, quanto ao casamento e quanto à família. E esses padrões e valores estão revelados justamente nas Escrituras. Então, a igreja tem que estar atenta, ela precisa estar atenta, ela precisa estar ligada às mudanças, às transformações, para que ela não venha se coadunar com a cultura atual, mas ela permaneça firme naquilo que as Escrituras dizem quanto ao casamento, quanto a relacionamento e quanto à criação de filhos com relação à família. Aliás, é isso ainda que tem segurado a sociedade. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós entendamos, nós compreendamos, independente se o cristão é criticado ou não, é aceito ou não, como cristãos, como igreja, nós precisamos ficar firmes naquilo que a palavra tem, porque nós cremos que esse é o fundamento. Esse é o fundamento para a nossa vida, e esse fundamento é que vai fazer a diferença. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos firme, que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento e compreensão da sua palavra, para nós não aceitarmos as novas filosofias e combatermos dentro da possibilidade que nós tivemos de combater e mostrar a realidade bíblica. Amém, irmãos?